Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Santuário da Vida. Hoje, dia 24 de agosto de 2025, celebramos o 21º domingo do tempo comum. O Senhor nos convida a abrir o coração para acolher o dom da sua salvação. Somos encorajados nesta liturgia a acertar os passos de nossos pés para podermos passar pela porta estreita que conduz ao banquete do reino. Celebremos em comunhão com os que exercem os ministérios leigos e serviços na comunidade. Preside esta celebração eucarística Padre Reginaldo Augusto Belém, da paróquia Nossa Senhora da Penha, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Iniciemos a nossa celebração eucarística cantando. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Ó Pai, nos reunimos em torno desse altar para celebrar a ceia, a memória do Senhor. Trazemos nossa vida, queremos te louvar por aquilo que nos dás, nosso canto e gratidão. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário da Vida. Bom dia. Bom dia a você, irmão e irmã, que abre as portas de sua casa para acolher essa Santa Missa. Abra também o seu coração, pois Jesus quer visitar-nos, cada um de nós, neste dia do Senhor. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Padre Luiz Alberto vai se apresentar. Bom dia. Tá ligado? Então, bom dia para todos. Bom dia. É com alegria que estou aqui, nesta missa com vocês. Padre Luiz Alberto, religioso rogacionista, da Congregação Rogacionista do Coração de Jesus, com a caravana de Santa Catarina, Criciúma, Paróquia Nossa Senhora das Graças, também alguns membros da Paróquia Nossa Senhora de Salete. Muito bem, sejam todos bem-vindos, uma salva de palmas aos visitantes. Irmãos e irmãs, como cantávamos no canto inicial, somos o teu povo reunidos em seu amor. Esse amor de Deus que nos perdoa, que é misericórdia, que nos salva. Por isso vamos pedir perdão de nossos pecados, para que possamos ter a medida da porta estreita. Renunciar tudo que é mal em nossas vidas, tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus. Confiantes na bondade e misericórdia de Deus que são eternas, manifestemos o nosso arrependimento cantando. Contrito, humilhado, prostrado, meu coração está. Preciso muito de ti, meu Senhor, vem me socorrer e tem misericórdia de mim, e tem misericórdia de mim, filho de Davi, e tem misericórdia de mim, e tem
Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria de sermos perdoados e por todos os dons que Ele nos concede, entoemos um hino de louvor e gratidão à Santíssima Trindade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Amém. Cantamos a glória ao Senhor, Rei dos céus, ao Deus Pai poderoso, todo nosso louvor. Nós nos bendizemos, adoramos Teu nome, a vossa glória damos graças também. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, unigênito santo, Cordeiro de Deus, vós que estais à direita do Pai, te suplicamos piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Amém. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Salvador. A Ti nosso canto e com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Amém. Oremos. Vamos colocar nossas intenções particulares, colocar a nossa vida, o nosso coração sobre o altar do Senhor. Você, irmão, irmã, que está em sua casa, eleve agora a sua oferta, seus pedidos, a sua gratidão a Deus para essa Santa Eucaristia. Também pedimos pela saúde de Maria Cristina Monteiro Costa, Alcides Pucci, Paulo Paveri, Rui Teixeira. E também ação de graças pela caravana, pela visita dos nossos irmãos de Criciúma, Santa Catarina, da paróquia Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora da Salete. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: Eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória. Porei no meio deles um sinal e enviarei dentre os que foram salvos mensageiros para o povo de Tarsis, Fute, Lude, Mozoque, Ros, Tubal e Javá, para as terras distantes, e para aqueles que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos a cavalo, em carros e liteiras,
montados em mulas e hidromedários, diz o Senhor. E como os filhos de Israel levarão a sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei entre alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanime quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus os trata. Pois, qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nelas foram exercitados. Portanto, firmais as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não extravie o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus. E vós, porém, sereis lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é questionado acerca de quantos daqueles que se salvam. Ou uma pergunta afirmativa, né? Que um anônimo, uma pessoa faz a ele. Senhor, é verdade que são poucos os que salvam? Essa pergunta provém num tempo em que não havia um consenso sobre a vida pós-morte, no sentido do que aconteceria com a alma. Mais comum era acreditar que após a morte, eles desciam para o Sheol, o mundo dos mortos, e ali todos tinham uma vida igual, sem mérito de quem fez mais, fez menos, fez bem ou fez mal. Então, diante dessa pergunta, Jesus aproveita e não responde exatamente o que a pessoa lhe pergunta, mas ele aproveita essa questão para exortar, ensinar, fazer uma catequese, não a respeito de quantos se salvam ou se condenam, mas para entender que a importância não é essa, mas sim o que fazer para podermos ter a vida eterna. E Jesus então nessa resposta, ele dá um sentido para a vida de cada um de nós. Se somos preocupados com a eternidade, tudo bem, mas entender que a eternidade começa nos passos que cada um de nós damos aqui e agora. Este céu construímos com a nossa vida, com nossas atitudes, com a fidelidade, com o seguimento à palavra do Senhor. Então, diante dessa proposta que o Senhor nos faz, entendemos que Ele quer nos ajudar para que nossa vida não seja um fracasso, mas para que tenhamos sentido de vida e sentido de viver. Por isso, Jesus aproveita esta pergunta para dizer a todos ao seu redor: fazei todo o esforço possível para passar pela porta estreita.
No Evangelho de Lucas, ele apenas coloca a metáfora da porta estreita, mas lá no Evangelho de Marcos, existe a porta estreita e a porta larga, então é o mesmo contexto que nós aqui estamos inseridos. Porém, o Evangelho de Lucas acrescenta uma parábola do reino, comparando como um banquete, que é preparado para todos, mas que nem todos se servirão. E o que quer dizer tudo isso para nós, nessa importante e rica catequese da liturgia desse 21º domingo do tempo comum? O que significa para nós a porta estreita? Penso que a lição é fácil de entender, mas um tanto quanto difícil de viver e praticar, porque a porta estreita significa renunciar tudo aquilo que não condiz com o reino de Deus. Isso é tão importante que Jesus, quando disse a respeito do seguimento a Ele, colocou 3 condições necessárias. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Então, renunciar a si próprio é uma das exigências para herdar o reino de Deus. E por que um tanto quanto difícil? Porque renunciar a si próprio talvez é uma das coisas mais difíceis que nós seres humanos temos que trabalhar. E vivendo num contexto onde conhecemos direitos, mas não conhecemos deveres, parece que a gente não se compromete muito com aquilo que já é nosso, o reino dos céus. E que se este reino já nos é dado, porque somos um povo de reis, pelo nosso batismo, herdando a tríplice missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei, então é mais do que justo eu semear um reino que já é meu, que já é nosso, que o Senhor nos deu. E claro que o reino de Deus é crer em Jesus e em sua palavra. É isso que é acreditar e seguir o reino de Deus. É crer em Jesus e aceitar a sua palavra, não somente crer. E quando eu creio e aceito a palavra, obviamente que eu tenho que usar da palavra como uma medida exata para que eu entenda que o reino de Deus existe uma medida, existe uma justiça a ser feita, existe um comprometimento de cada um de nós. Então, assim, entendemos que a metáfora da porta estreita, meus irmãos e irmãs, significa aquele que renuncia à autossuficiência, que renuncia à arrogância, que renuncia à tentação do poder de dominar, aquele que precisa também renunciar uma vida voltada só para si, para o egoísmo. Então Jesus, ao estabelecer para nós condições de vida eterna, nos diz que a garantia da salvação da vida eterna não está na dimensão egoísta de cada um de nós, mas está na dimensão do doar-se, do abrir-se generosamente ao serviço, como Ele fez, como Ele nos ensinou. Por isso a carta aos Hebreus, que hoje vemos na segunda leitura, tem Cristo como o centro da comunidade, o centro da vida cristã. Ele é o modelo e o parâmetro para todos nós. Então entendemos assim, meus irmãos, que a porta da salvação tem uma medida certa, e a medida é a medida do reino, e que cada um de nós, procurando esse sentido para a nossa vida, entendemos que sem um compromisso e a renúncia, nós não atravessaremos essa porta. Então nós, olhando para esse contexto, a gente percebe que podemos ter a experiência ou ver uma sociedade onde tem pessoas muito inchadas de autossuficiência, pessoas muito inchadas de egoísmo, de domínio, sede de poder, de dominar os outros. Existem pessoas inchadas, e são estas que, na metáfora que Jesus nos propõe, não vai entrar no reino de Deus. Então nós estamos dispostos a nos despir, estamos dispostos a renunciar, ou o que estamos dispostos a renunciar, a deixar de lado, para que possamos herdar o reino dos céus. E claro que aqui, uma vez que eu compreendo que a minha fé, que faz crer em Jesus, faz também crer na vida e na vida eterna, e que nós, a exemplo de Cristo, buscamos dia a dia imitá-lo. Esse é o nosso papel.
Aí Lucas vai colocar na boca de Cristo esta parábola do banquete, e de fato o reino dos céus é esse banquete de iguaria sem fim, onde nós seremos saciados de todas as sedes e fomes que hoje passamos na nossa existência humana, na nossa sociedade. Só que para entrarmos neste banquete é preciso termos a medida do reino, e a medida, como já disse, são os valores que constroem o reino de Deus e não aquilo que vai contra o reino de Deus. O povo de Israel se achava um povo já salvo e eleito, eles achavam que somente eles iriam ser salvos. Que a gente não caia na tentação de achar, meus irmãos, que simples o fato de estarmos aqui, quem sabe todos os domingos, não caímos na tentação de achar porque somos a Igreja de Cristo, católica, apostólica, romana, que somos batizados, ou que quem sabe eu devolvo meu dízimo generoso, eu faço isso ou aquilo, achar que nós já estamos salvos por umas práticas disso, ou práticas que não convertem o nosso coração. É claro que a salvação já nos é dada, mas nós precisamos nos moldar a ela. Jesus, Ele aceita como nós estamos, não é como nós somos. Hoje em dia as pessoas utilizam disso, Jesus me aceita como sou. Não, Jesus não te aceita como você é, Ele te aceita como você está, para te transformar naquilo que Ele é, naquilo que Ele deseja. Porque quando eu digo que Jesus me aceita como sou, parece que há um convite, interno em mim, que eu não preciso mudar de vida, que eu não preciso me converter. Não é bem assim. Então, será que nós vamos nos assustar com palavras tão severas de Jesus, quando diante dele tivermos o nosso juízo final? Será que a gente vai olhar para Jesus e falar, mas é esse Jesus tão bonzinho, misericordioso, compassivo, que eu tanto amei, preguei, que eu ensinei, que eu vivi? Sim, é esse, porque Jesus ensinou-nos sobre Deus e o rosto deste Deus que é misericórdia. Mas a misericórdia de Deus caminha ao lado da justiça, e a justiça tem a ver com as práticas do reino de Deus, que é a verdade. Então, diante dessa palavra do Senhor, Jesus não quer causar medo em nós. Jesus não quer provocar terror em nossas vidas, mas antes são palavras para nos exortar e fazer-nos entender que o reino de Deus começa agora, nas minhas decisões, nas minhas atitudes, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, na sociedade, dentro da comunidade que eu vivo. Porque São Lucas vai dizer, o reino de Deus não está aqui ou acolá, está dentro do coração humano. O reino de Deus está diante de nós, diante de nossas mãos. E é isso que faz com que eu já experimente a eternidade, viver com Deus aqui, nesse momento e agora. Então aqueles que bateram na porta, deixa-nos entrar, e Jesus, não vos conheço, porque talvez são pessoas que viveram na periferia do reino, mas sem entender positivamente, necessariamente, a necessidade de construir a vida, os seus valores, sobre este reino de Deus, não sobre o reino do mundo. Eu, como padre, não posso sentar na minha condição e dizer, já estou salvo, absolutamente. Nós não podemos pensar que só o batismo nos salva, é a porta da salvação, mas que é uma vida realmente modelada, plasmada e formada pela palavra de Deus, onde eu tenho que renunciar o mal em mim e abraçar os valores do reino de Deus. Existe uma porta chamada porta da humildade. Não sei quem já viu, seja por estudo, internet, ou quem sabe, pessoalmente já visitou a Basílica da Natividade em Belém, na Palestina. Quem foi lá vai ver que a porta de entrada, ela mede 1,25 de altura. Eu tenho 1,78, quase 1,80, Então ela deve ser isso aqui, a porta. E só passa uma pessoa por vez. Só. E por que essa porta ela foi remodelada? Porque muitos séculos atrás, alguns turcos, a cavalaria turca queria invadir a cidade e destruir tudo que viam pela frente. E eles então reduziram o tamanho da porta para que o mal não entrasse. Olha que simbologia bacana. E como que eu faço para entrar na Basílica da Natividade com uma porta de 1,25 m? Se eu entrar assim, eu vou passar? Não. Se eu entrar assim, eu vou passar? Também não. Como é que eu passo por essa porta? Eu me abaixo. É a reverência que nós temos que ter. A humildade necessária que nós temos que ter diante do mistério de Cristo, diante do mistério do seu reino, porque os soberbos, os inchados de soberba não vão passar.
Nós precisamos dessa metáfora na nossa vida e buscarmos essa humildade, nos reverenciar diante do Senhor. E quando nós vemos um Deus que corrige, que nos corrige, que permite sim sofrimento na nossa vida, mas que como um Pai nos ama, nos corrige para que nós não sejamos seduzidos pela porta das facilidades ou dos facilitismos desse mundo. E como tem facilitismo nesse mundo, hein, gente? Todos nós buscamos uma vida cômoda. Todos nós parece que optamos sempre pelo mais fácil. Não se engane. O mais correto, o mais certo na nossa vida, você que viveu até mais do que eu, tem mais maturidade do que eu sobre isso que eu vou dizer. Nós, muitas vezes, não entendemos que o que é certo, o que é correto e o que tem valor de eternidade é o mais difícil de se fazer daquilo que não é. As coisas certas são mais difíceis de fazer do que as erradas. A errada é facinho fazer, já reparou nisso? Como que nos custa fazer mais? Claro que eu sou uma pessoa do valor do reino de Deus, eu não tenho que brigar comigo mesmo, com a minha consciência, mas como que a nossa humanidade se inclina sempre para os facilitismos. Irmãos, a porta estreita, no começo ela é difícil, claro que é, mas depois, conforme você caminha, e no fim da sua vida, ela se alarga para o horizonte da eternidade. É difícil só no começo. Fortalecei as mãos e os joelhos cansados, o Senhor vai nos dizer. Deixa o Senhor te corrigir, que é para o teu próprio bem. Aprenda com o sofrimento, as dificuldades da vida. Porque o Senhor te quer salvo, não quer te perder. Ao contrário, o mundo nos oferece uma porta larga, que nos enche os olhos. Quem não quer facilitismos na vida? Só que lá na frente, as coisas vão se apertando e na sua morte pode ser que realmente ela se feche completamente e você não atravesse. Então não caia na sedução de achar que uma vida boa é vida sem problema e sem sofrimento, não. Fortaleça teus joelhos, tuas mãos do Senhor. O contexto da segunda leitura é de perseguição aos cristãos. Que você e eu, irmãos, diante das dificuldades, o sentimento de lutar contra a maré, porque parece que o mundo vai na contramão de Deus, não nos enfraqueça, mas antes nos fortaleça hoje e sempre, para que nós, que passamos pela porta estreita, tenhamos o horizonte infinito e aberto da eternidade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Caríssimos irmãos, vamos todos ficar de pé. Após essa palavra iluminar e alimentar nossos corações, vamos professá-la. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com amor e confiança ao nosso Deus de bondade as nossas preces, súplicas e orações. A cada invocação responderemos: enviai, Senhor, anunciadores da vossa salvação. Enviai, Senhor, anunciadores da vossa salvação. Senhor, que viestes para oferecer a salvação ao mundo, concedei à vossa Igreja a unidade na diversidade dos dons e carisma. Rezemos. Enviai, Senhor, anunciadores da vossa salvação. Senhor, que viestes nos socorrer em nossa fraqueza, concedei aos enfermos a vossa presença consoladora. Rezemos. Enviai, Senhor,
anunciadores da vossa salvação. Senhor, que fostes fiel ao chamado do Pai, concedei à nossa comunidade servidores alegres da vossa palavra. Rezemos. Enviai, Senhor, anunciadores da vossa salvação. Senhor, que esperais de nós a prática da justiça, concedei que hajamos neste mundo em conformidade à fé que agora celebramos. Rezemos. Enviai, Senhor, anunciadores da vossa salvação. Deus, Pai de amor e de bondade, são essas orações que vos apresentamos, mas também acolhei o coração de cada filho aqui presente, cada filho em sua casa, onde se encontram suas necessidades particulares. Tudo isso vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ofertar é doar sua vida, é fazer a vontade de Deus. Neste pão ofertar o trabalho de quem leva o amor para os seus. Ofertar é querer envolver-se com as dificuldades do irmão, envolver-se por causa do sangue da libertação. Ofertar é querer envolver-se com as dificuldades do irmão, envolver-se por causa do sangue da libertação. Quem oferta um pouquinho de vinho, quem oferta um pedaço de pão, se não tem compromisso de vida, vá primeiro buscar seu irmão. Ofertar é querer envolver-se com as dificuldades do irmão, envolver-se por causa do sangue da libertação. Ofertar é querer envolver-se com as dificuldades do irmão, envolver-se por causa do sangue da libertação. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício de vida e santidade seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, pelo único sacrifício do vosso Filho, adquiristes para vós um povo de adoção filial. Concedei-nos benigno, na vossa igreja, os dons da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele se dignou nascer da Virgem Maria, morrendo na cruz, livrou-nos da morte eterna, e ressurgindo dos mortos, deu-nos a vida para sempre. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo,
Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, a fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Antônio Emídio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, nossos santos padroeiros, Santo Aníbal Maria de França, todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos, glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos, por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti.
Santíssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por esse dia, por esta manhã, pela ressurreição em nossas almas com a sua palavra, com a comunhão sacramental e espiritual. Obrigado, Jesus, por nos fortalecer nessa caminhada. Obrigado por nos mostrar o caminho, por iluminar os nossos passos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jesus manso e humilde de coração, Fazei em nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Senhor, nós os pedimos, realizai plenamente em nós a obra redentora da vossa misericórdia. Em vossa bondade, levai-nos a tão alta perfeição que, reconfortados por vossa graça, em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltados para a imagem de nossa mãezinha, a Senhora de Fátima, vamos consagrar a nossa semana, pedindo à Mãe que passe à frente por todas as nossas necessidades, mas que também nos dê sabedoria, discernimento, força para caminharmos na medida do reino, trilhar a justiça do reino, viver os princípios da palavra de Deus. Vamos consagrar nossa família, a nossa casa, nosso trabalho, todos os nossos afazeres, o que você gostaria de colocar no colo da mãe. Peça por pessoas que talvez você saiba que está precisando de auxílio, de ajuda, de intercessão. Vamos voltar para ela, colocar também o retorno da caravana desses nossos irmãos que vão para Criciúma e Santa Catarina, pedindo as bênçãos e a proteção nas estradas, para que Maria os conduza sob o seu manto até o retorno de suas casas. De mãos estendidas no ato de fé, rezemos a consagração. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Luiz Alberto, que alegria poder conhecê-lo e celebrarmos juntos. Quer deixar uma mensagem final ao povo de casa, ao povo daqui? Fique à vontade. Então, é com alegria que nos colocamos diante de Deus nesta capela para podermos assim rezar. Então, agradecendo ao Padre, né, esta oportunidade, agradecendo a Deus por podermos estar aqui. Então, de fato, viemos aí com a caravana desde Criciúma, desde segunda-feira, viajando, parando em alguns lugares, com essa proposta de findarmos aqui, né, a nossa peregrinação, né, aqui na Rede Vida, nesta igreja, rezando por todos nós. Então fica aí a nossa bênção, né? Fica aí o nosso apoio, a nossa força. Padre, quando quiser ir para Criciúma, hospedagem tem, com certeza. Oba. E fiquemos todos em paz. E mais uma vez, gratidão pelo acolhimento. Muito obrigado, Padre. O senhor sabe que quando eu comentei com o senhor que eu fui, né, a Campos do Jordão de carro, uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato de que naquela região, no sul, né, ali, enfim, Paraná para frente, como que eu senti a presença de Nossa Senhora? Não foi só um sentimento, foi através de quadros, imagens, tem imagem de grande na estrada, uma Nossa Senhora Aparecida enorme, sabe ali aquela região? Como chama? Sombrio, que chama a região? Onde você passou? Onde eu passei, Sombrio. Gente, era no hotel, tinha quadro, tinha imagem onde fiquei hospedado. Nossa Senhora estava presente assim, num sentimento e através das imagens que eu achei, nossa, que legal. A mãezinha sempre presente. Então aquela região, o sul, vocês são muito abençoados porque a mãe lá está por toda parte. É isso que eu lembro sempre com carinho quando eu lembro dessa viagem que eu fiz até Campos do Jordão, porque passa, né, Padre? O senhor falou que eu passei na porta
De Criciúma na entrada, muito bem. Queria compartilhar com vocês esse carinho da mãe que sempre está presente conosco, que não nos abandona nos caminhos da vida, amém? Amém. Padre, vamos dar a bênção ao povo de Deus, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São José, desça sobre vós, irmãos, sobre a vida, o dia, a semana, a família de vocês, sobre toda os vossos propósitos, sonhos e aspirações. A bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma semana cheia de superação e fé, e de em paz, e que o Senhor e nossa mãezinha sempre vos acompanhem. Graças a Deus. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti